Inteligência. As primeiras células, nós estamos ainda no campo da inteligência. As primeiras células nasceram, primeiro, com inteligência. E não tinha cérebro. Nós temos a hábito de achar que inteligência é cérebro. Cuidado. Cuidado. Cérebro pode ser um processador, igual um celular. As pessoas não estão dentro do celular. Mas se você danificar o celular, você não consegue falar. Então hoje, a quantidade de cientistas vem falando dessa mesma coisa. O cérebro é um processador. Né? Por isso que a mente e a consciência não estão lá. Você usa essa estrutura para se expressar. Danificou uma área cerebral, você vai expressar menos o seu potencial humano. Mas a primeira célula, ela multiplica, ela se protege, ela busca alimento, ela é inteligente. A gente vai falar um pouco depois sobre ela multiplicar, essa história de multiplicar. O que significa a história de multiplicar? Então, há 3,8 milhões de anos atrás, ela já nasceu inteligente. E olha que interessante. Você pega uma célula, um óvulo que vira ovo, que começa a dividir em partes iguais. E de repente, uma vira pulmão, outra vira coração, mas elas são exatamente iguais do ponto de vista de código genético. Elas são exatamente iguais. E cada uma vai virando coisas diferentes. É impressionante quando a gente fala, por exemplo, do DNA, o código genético. Se você esticar, né, cada um 2 metros, só de um ser humano dá para 66 idas e voltas ao Sol. Eu estou falando isso aqui só para dar o peso que significa as células no corpo humano. 66 idas e voltas. Você pega a espiral do DNA, estica, dá quase 2 metros. Aí soma todas do corpo humano, equivale a fazer 66 idas ao Sol. Para entender o que é a máquina humana, né? É impressionante esses números. Agora veja aí. Parece brincadeira a história do ovo à galinha. A coisa é bem mais séria. Quando você estuda aí a questão do ovo e a galinha, um cientista fala, não, sabe o que é? A galinha, o ovo veio dos répteis. E a galinha, então, veio dos répteis. Fala, então tá, o ovo do réptil vai voltar no mesmo problema. Quem vem primeiro? Tenta ver do ponto de vista racional como é que você desenvolveu um galo certinho para a galinha, e uma galinha certinha para o galo, me fala. Vamos perceber que você tem uma inteligência que está no nível superior à unidade. Dá para perceber que existe, nesse processo, existe uma inteligência que está acima. A abelha, ela sai para buscar o néctar. Se não tiver as flores, não tem abelha. Mas se não tiver abelha, não tem a fecundação. Então, boa parte das plantas não existiriam. Então, como é que bate a abelha com o néctar, com a flor e ao mesmo tempo? Porque se não for simultâneo, nenhum nem outro vai sobreviver. Então a história da galinha vai mostrando o seguinte, espera aí, para fazer os dois, para um se ajustar ao outro certinho, tem a inteligência que está fora dos dois. Não pode estar intrínseco em um. Como é que um vai produzir o outro? Como inteligência para formatar a forma de um galo ou de uma galinha. E como é que fica a história do ovo? Se o ovo vem da galinha, poxa, a galinha vem do ovo. Isso são aquelas questões que começam a bagunçar a mente humana. Mas mostram a inteligência sistêmica, uma inteligência fora. Por isso que quem estuda realmente a natureza humana a fundo, ou o taoísmo, por exemplo, começa a falar, tudo é um todo. Nós somos partes de um todo. Não tem como a gente achar que a gente é totalmente isolado no planeta. Nós fazemos parte de uma totalidade, né? E aí, falando um pouco da parte moral com Roosevelt, ele fazia muita palestra em Harvard, principalmente para os recém-formados. Olha o que ele falava. Educar um homem na mente, intelecto, e não na moral, é preparar uma ameaça para a sociedade.
Se é para formar um cientista sem valores, seria melhor deixá-lo na ignorância. O treinamento universitário não faz bem ao homem de fibra fraca ou com um desvio moral. Educação versus caráter tornou-se sua margem registrada nessas ocasiões. Então a gente começa a ver que a inteligência ela tem um viés moral. A gente vai caminhar na questão da moralidade e dos arquétipos da consciência humana. Não sei se vocês sabem, mas no final do ano passado, na Índia, Coreia do Sul. Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, ano passado, acho que foi em torno de 40 alunos não puderam entrar na universidade. A universidade pegou, eu acho que hoje com a internet, com as redes sociais, eles avaliaram o nível ético dos potenciais alunos. Uns 40, a universidade não permitiu que eles entrassem. A partir desse ano, já a legislação do Ministério da Educação lá da Coreia do Sul já estabeleceu pessoas não éticas não podem fazer faculdade. Já está esse ano como a legislação da Índia. Não pode fazer faculdade. Porque a pessoa que pega o instrumento, conhecimento, e usa mal, é pior para a sociedade. Eu acho que isso aí vai crescer. Eu acho que isso vai ser uma referência, né, para o mundo, principalmente agora com a inteligência artificial. Voltando a falar com inteligência ainda, buscando esse conceito de inteligência e de fins e meios. Acho que a maioria de vocês já estudaram o Gita, o Bhagavad Gita. E aqui, isso aqui é fantástico na Índia, o valor que se dá a essa imagem. O que nós estamos vendo aqui? Uma carruagem que representa o corpo. Os cavalos que representam as emoções e os sentidos. Aqui tem alguém conduzindo, né? O cocheiro, ele é a mente aqui. E o passageiro, que é a consciência. Quem deve definir o rumo dessa carruagem? É o cocheiro? Vocês acham que é o cocheiro que tem que definir onde que deve ir? Então, sentidos, quem dirige os sentidos? Nós vamos ver com mais calma aí depois, tecnicamente. Quem dirige? Por isso, para a Índia é muito claro, né? É a consciência que tem que dirigir a vida. Por isso que quem pega imagens, a gente vai procurar mostrar depois, não sei, acho que não está aqui na sequência. A mente entrega para a consciência o comando dos cavalos. A mente entrega para a consciência o comando dos cavalos, que é o comando da vida. A vida sendo conduzida pela consciência, não pela mente. Então, o que realmente permite definir objetivos? É a capacidade, olha, eu colocaria, não é o sentir que a gente começou a falar hoje. É a capacidade de observar o que sente. Sentir todo mundo sente, o problema é nós estarmos atentos ao sentimento. Está atento dentro da gente dessa energia. E com essa atenção eu tenho um feedback da minha natureza. Nós vamos falar de Viktor Frankl, terceira escola vienense de psicoterapia. Estresse e angústia, a diferença entre viver pela consciência ou viver pelos valores da sociedade. Estresse e angústia. Nós vamos voltar nesse tema. Então aqui nasce a consciência. Sentir bem ou mal é o primeiro motor, capacidade de auto-observação. Não se observar a si mesmo é um problema. É um problema, não observar. O aprendizado da vida é observação, atenção. Atenção gera percepção, gera escolhas. E as escolhas definem quem a pessoa é. Você escolhe, está definindo quem você é. Essa é a sequência natural das coisas. Então, fórmula final. Inteligência superficial. Capacidade de atingir objetivos. Muito superficial. Inteligência intermediária. Capacidade de escolher bons objetivos. Inteligência superior. Capacidade de alinhar-se ao sentido profundo da vida. Ao sentido profundo da vida.
Essa é a minha proposta de análise sobre inteligência. Certo? Então, inteligência superior. A qualidade do indivíduo de funcionar de forma apropriada à sua natureza, de ser pleno, de realizar a sua potência como homem. Nós falamos de paradigmas, toda a dificuldade que tem, que bloqueia isso. Ordem. A partir dos fins dados, vai ficando claro sobre como lidar com as causas. Sem os fins, não tem ordem. Isso para a empresa é fundamental. Vira uma bagunça mesmo. Uma dispersão. Né? E organização? Ordem a um fim dado. Então aquela palavra ordem para mim, que está na proposta inicial para vocês, ela é crítica para entender a inteligência. Vou entrar na experiência pessoal, mas eu gostaria de ouvir perguntas aqui nesse momento. A gente está tratando de temas muito críticos. Pode até não agradar a todos, mas são temas críticos. Eu queria saber se tem algum ponto aí que vocês queiram levantar como dúvida. A gente está aqui, não tem obrigação de dar uma resposta certa, de repente eu tenho que consultar, pesquisar para responder, mas é um momento de reflexão e ver se tem algo incomodando aí da minha fala. Sim. Fiquei pensando aqui, a gente sempre fala muito de valores humanos, amorosidade, né, forma de tratar. E nos primeiros slides você falou sobre a disrupção, né? E aí citando ali duas figuras que não são muito famosas por serem amorosas, né? Elon Musk e Steve Jobs. Como é que resolve essa equação dessas figuras assim, são quem liga por Steve Jobs e Elon Musk, sim. São bem difíceis de se conviver com, né? E trazendo isso para dentro da empresa, né, como é que a gente faz essa disrupção sem desmontar o lado dos valores humanos? Isso ficou na minha cabeça. Ok, uma pergunta muito boa. É só lembrar dos mestres do Oriente. Eles usam a vara. Quando a pessoa está na mente, ele dá uma varada na pessoa. Aí ele acorda, entendeu? Ele percebe onde ele está pisando, entendeu? A varada é um retorno, é um feedback. Não é isso mesmo, a Oriente usa isso. Os mestres usam a vara. Se for usar isso na empresa. Não estou dizendo para usar na empresa, eu estou dizendo é o princípio. Aí vê o método. Não entramos no método. Vamos usar a inteligência racional agora para essa parte. Chegamos no fim. Agora vamos ver como é que eu harmonizo esse negócio do método, certo? Pode ser o trabalho, né? Eu diria que o ser humano precisa do reforço negativo tão importante como o reforço positivo. Quando você tem um workshop que presta contas e a pessoa não atende a algo que ele mesmo propôs, ele tem que ter um reforço negativo. E a varada? É a varada. Por quê? O conceito é, a pessoa não pode baixar os ombros. Por exemplo, o funcionário fala assim, poxa, estou sendo perseguido pela empresa o tempo todo, não resolve, trabalho é feito condenado, a gente não é reconhecido, certo? Não. Quando o cara, no processo de planejamento, ele participou do planejamento e ele propôs fazer algo e depois não faz, o reforço negativo é uma necessidade. E a pessoa quer explicar, você diz, não, olha, só dependia de você, você assumiu isso aqui e não fez, só isso, não tem, né? Isso é um reforço negativo pesado, mas com voz de padre, né? Certo? Não, meu amigo, você que propôs, não tem como. A empresa não pode viver sem realizar, né, os seus resultados. Então, os 4 elementos de uma relação humana superior, subordinado, normalmente é reforço positivo. A gente tem que flagrar as pessoas fazendo as coisas certas, mas informar que quando não estiver bem, eu vou dar retorno. Porque senão, quando você fala positivo, ele já quer aumento de salário, que nunca deu reforço positivo. Entendeu? A relação é meio estranha. Falou, desde que o cara entra na empresa, falou, você vai entrar, se estiver ruim eu vou falar, se estiver bom eu vou falar. E quando a pessoa vem prestar conta, eu preciso dar essa devolução para as pessoas. Rompimento é a pessoa querer explicar. Por que explicar não é bom ouvir uma explicação? Às vezes a pessoa fala, não é humano, você não quer deixar o cara explicar. Porque existe uma lógica na psicologia. Quando a pessoa deve, cria um buraco. Quando ele explica, enche o buraco, ele não deve nada. E então ele não tem energia para cumprir o próximo plano.
Entendeu? A explicação não é maldade, tem que dizer, meu amigo, aqui não é lugar de explicação. Você não está permitindo. Não é por aqui. Aí você vem, então, e você tem a quarta posição, que é quando a pessoa nunca cumpre plano, nunca executa, nunca está alinhada com a empresa, você diz, meu amigo, a empresa tem que trazer os resultados, nós estamos com dificuldade. Eu acho que você também está sofrendo na empresa. Quem sabe é melhor você ir para outro lugar, outra empresa, onde você expresse seu potencial. Você está com dificuldade aqui dentro. Raramente alguém usa essa quarta. Normalmente com as três funcionam. Não dar feedback para as pessoas é uma falta de amorosidade, na minha opinião. Eu, com mais ou menos 21 anos, eu assisti o Otto do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Pessoal. Ele contou uma historinha curta. Porque ele estava lá na sala com o diretor da empresa e chega um funcionário da área de tecnologia e falou, chefe, terminei aqui o projeto, né? Veio todo entusiasmado. Falou, deixa aí. Ele queria apresentar, não, deixa aí. E o cara baixou a cabeça e foi embora. Aí o cara saiu, o diretor falou para o Otto, esse cara é fantástico. Trabalho de 6 meses ele fez em 1 mês. Aí o Otto falou assim, e o próximo projeto? E quanto tempo ele vai demorar? Cara, qual que é a motivação para ele ter feito em 1 mês? Autoestima. Vontade de ser reconhecido pela sua capacidade. Entendeu? Pôs todo o empenho para fazer um projeto. Bastasse falar assim, rapaz, gostei, hein? Pronto, em 1 mês, hein? Você é o cara, hein? Não falo nada, tem medo de pedir aumento de salário. Por isso que essa regra do jogo tem que ser clara no feedback. Agora, você pensa bem, uma pessoa que é movida pela autoestima e nos motivogramas de executivo do estado de São Paulo, é a número 1 que predomina, é autoestima, não é autorrealização, é autoestima, poder, status, ser reconhecido, certo? O cara vem com essa energia, você não dá retorno, não vai voltar, esse cara vai piorar na empresa. Agora pega um trabalho de 1 mês, ele vai demorar 1 ano para executar. Não tem energia para construir, não tem motivação para tocar, entendeu? Então acho que o ser humano precisa de feedback. Precisa. Por isso que o método de planejamento tem que envolver as pessoas. Sempre quem está em cima dá o rumo e o como vem de baixo para cima. Com isso eu posso ser firme sem problema nenhum. Não sei se... Mas só sempre é preferível proporcionar autorrealização do que autoestima. Autorrealização, bem colocado, Felipe. A autorrealização é o nível mais alto de motivação humana, disparado do ser humano. Disparado. Mas como as pessoas não se conhecem, o líder não se conhece, você não cria ambiente de autorrealização no trabalho. Esse é o problema. Mas é o nível mais alto do ser humano é a autorrealização. Realizar sua potência, no meio onde ele está. Autoestima, ela funciona. Por isso que eu quero separar a autoestima. Eu vou trabalhar mais, daqui a pouco eu vou entrar mais em autoestima. Mas vamos falar dessa autoestima baseado na insegurança, não acreditar em si mesmo, entendeu? Então a pessoa está procurando, se eu não acredito em mim, eu não expresso potencial. É uma área de passagem a autoestima. Como é que eu vou expressar uma potência que eu não acredito nem em mim mesmo? A minha experiência que eu vou mostrar aqui é de alguém até os 18 anos, sabe quanto que eu acreditava em mim? 0. Acho que era até valor negativo. Eu quero falar dessa experiência para vocês. Queria falar uma coisa? Alguém mais? Bom, eu acho que essa parte da psicologia pesa muito, essa parte humana pesa muito, e eu acho que da agora para frente a gente vai entrando aos poucos direto no campo da gestão. Né? Eu acho que vai interessar mais para vocês aí. Experiência pessoal. Eu tenho uma formação, a parte da minha mãe, eu tenho o sangue negro, o sangue índio e também o sangue português. Do lado do meu pai eu tenho o lado italiano. E meu avô italiano é artista, fez o Instituto de Belas Artes de Paris. Aqui está apresentando ele. Então, a minha formação é essa. E vocês vão ver que eu trabalho muito com índio. Gosto demais de lidar com índio. Pela pureza deles. Não é que todo mundo é assim, que muitos estão contaminados pela cultura também. Eu trabalhei 1 ano na Argentina, todo mês eu estava lá ajudando uma aldeia
a se desenvolver em termos de mais autonomia, sabe? Da alimentação, do trabalho, a forma de trabalho. Índios guaranis. Sempre tive um prazer muito grande trabalhar com eles. Por quê? A espiritualidade deles é assustadora. Eu estive na Mata Amazônica, trabalhando com índio também, para ajudar a escrever um livro. Fui aluno do Cacaverá, que é um índio guarani também. Então eu tenho um apreço muito forte. E com a comunidade negra, eu desenvolvi 11 turmas de pós-graduação gratuita para desenvolver lideranças negras. Porque na Fundação Getúlio Vargas, se nós pegarmos o negro e o pardo no Brasil, mais de 50%. Mas quando você pegava o índice de pós-graduação na FGV, dava 3%, 4%, percentagem nada. Então, o nosso trabalho era contribuir para gerar lideranças nesse campo. Então, eu tenho um apego a essas culturas, por isso que eu falei da cultura iorubá. Eu peguei umas peças de arte que mostram, quando você pega um negro nativo, ou quando você pega um índio, ele é inteiro. Ele vem para a sociedade? Não. Ele fica subjugado à nossa cultura. E nós queremos condenar as pessoas e não percebemos que a nossa cultura é massacrante sobre essas pessoas. Elas pagam um preço. E aí não entende que a causa primária não são eles. Entendeu? Do ponto de vista cultural. Eu convivo muito com essa situação. Às vezes tem gente que me condena. Por que você está preocupado em fazer isso? Não, é consciência minha. Eu acho que tem que fazer algo. E fiz. Né? Fiz a minha parte. E aí eu começo uma situação que eu vou detalhar daqui a pouco, mas eu começo a desenvolver propósito de vida. E começo a definir algo que vocês vão estranhar, talvez. Parece masoquismo. Eu vou viver até os 95 anos. Amanhã posso não estar aqui. Por que eu estabeleci lá atrás, com 16 anos? Por quê? Porque cada dia importa. Você está diminuindo o tempo, cada dia é muito importante. Você tem que ser inteiro a cada dia, porque cada dia é menos um dia. Então não é masoquismo, é uma forma de automotivação, de colocar atenção em cada dia. Né? Como é que você se desenvolve?